galera da Subclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se você quer ser bom em algo, seja bom em nunca desistir. E hoje estou com um cara aqui sensacional. Ele é professor, é contador, é especialista no varejo, atua em revisão tributária em mais de 23 estados desse Brasilzão e é especialista nesse assunto. A gente vai falar muito sobre ele aqui hoje. É isso aí, seja muito bem-vindo, Fábio Gomes de Faria. E aí, Luciano, tudo bem? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E é importante falar um pouquinho sobre varejo, essa crise toda que esse país está passando, né? Então é bom falar um pouquinho sobre tributo, sobre varejo, né? Geralmente eu costumo iniciar uma palestra falando que todo mundo está pagando tributo errado, né? Todo mundo paga tributo errado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Se a gente pegar a maioria dos empresários, a grande maioria paga errado, realmente? Realmente, Luciano, porque a nossa carga tributária, ela é muito complexa, né? Ela é Sim. alta e muito complexa, principalmente a questão do ICMS. Então, por exemplo, um produto que o varejista vende depende não só de quem ele comprou, se está no Simples, o presumido lucro real, mas depende também se aquele fornecedor tem um regime especial naquele estado. Depende... Às vezes ele muda o nome do produto, já muda a tributação. Então é muito complexo. Um produto que ele fabrica é uma tributação. Se ele comprar para revender, é outra tributação. Então é bem complexo. Então não é muito simples, né? Principalmente o ICMS, que é o mais complicado de todos os tributos, é o danado do ICMS. Sim. Eu percebo... que muitas pessoas são muito mal orientadas pelos seus contadores. A gente vai aprofundar nesse assunto que é muito pertinente, é muito importante. Eu percebo que muitos supermercadistas não têm informação da forma correta, orientações da forma correta. Mas antes disso, Fábio, eu quero saber a sua história. Eu gosto muito de entender as soft skills, as hard skills da galera que participa aqui na Subclass. Então, eu gostaria muito que você contasse essa história, como que você entrou no varejo, como que você se conectou a tudo isso e está atuando em mais de 23 estados nesse Brasil maravilhoso. Sim, vamos lá. Na verdade, a minha história no varejo começa quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai sempre foi comerciante, né? Legal. Meu pai não estudou, enfim, tinha a 4ª série do ensino primário. Então, ele tinha que sustentar a família, ele abriu um negócio. Então, desde quando eu me conheço por gente, na verdade, 5, 6, 7 anos de idade, meu pai tinha ou uma frutaria, que é um hortifruti hoje, ou uma mercearia, ou um bar. Então, sempre trabalhei com ele. Então, desde os 10 anos de idade, eu aprendi a servir as pessoas, a ficar atrás do balcão, né? Pegando mercadoria, precificando. Meu pai me ensinava a precificar também. Então, a minha história começa ali. Eu gostei. Apesar que você trabalha muito, né, de domingo a domingo, mas você via o dinheiro entrar todo dia, né? Quanto se pagar no outro dia, aumentava o preço de mercadoria, negociava com o fornecedor. Então, era muito dinâmico. E aí chegou um tempo que meu pai já não queria mais mexer com comércio, né? Eu estava com meus 18, 19 anos de idade. Ele até me ofereceu para tocar, mas eu achei que não era o momento, né? Então resolvi fazer ciências contábeis, fui ser contador, né? Isso daí lá no interior de Minas. Isso lá em Uberlândia. Né? Lá em Uberlândia. Lá terra boa. No Triângulo Mineiro. E aí então eu fiz faculdade, fiz ciências contábeis, comecei a atuar na área como contador e surgiu, então, o convite para ser um dos contadores do Martins, né? Que hoje é o maior atacadista da América Latina, Armazém Martins. E o Martins tem mais de 120 mil clientes ativos, né? E aí eu fui entender um pouquinho mais o varejo, né? Então, muitos planejamentos tributários passavam na minha mão. Então, eu percebi que cada produto tem uma tributação correta. Então, fui entender um pouquinho mais desse varejo. Legal. Chegou um ponto que eu já estava cansado de ser contador, né? É uma grande responsabilidade, uma empresa que fatura 5 bilhões por ano, né? Na época eu faturava 1,5, 2 bilhões, então era muita responsabilidade. Então, por incrível que pareça, eu pedi demissão da empresa, né? Quando eu pedi demissão, um dos donos lá perguntou, mas você ficou doido? Você vai sair, que agora acabam de te aplaudir numa apresentação que você fez da empresa e você vai sair. Não é isso que eu quero mais, eu quero mexer com consultoria. E aí, o que aconteceu? Na minha saída, eles... Não, então vamos fazer o seguinte, Fábio, você vai prestar consultoria para os nossos clientes, né? Tem a Rede Smart, que é uma rede grande lá do Martins, aí eu comecei a prestar consultoria para o varejo.
E aí eu fui desde então, desde 2006, na verdade, que eu estou assim de corpo e alma realmente no varejo, né? Naquele cara que na mercearia, no grande varejista que fatura. Hoje nós temos clientes, você tem ideia, Luciano, que fatura R$100 mil por mês e clientes faturam 60 milhões por mês. Então, caramba, que legal. É bem eclético nossos clientes, né? E aí eu me especializei nessa área. Hoje, se a gente for analisar, 90% ou 100% é tudo lucro real? Ou você tem alguém do Simples lá ainda ou não? Não, a maioria é lucro real. É mais ou menos 90%, é isso mesmo. De 80% a 90% lucro real. Quem não está no lucro real ainda é aquele pequeno varejo. É o cara que fatura de 50, 100, 150 mil. Acima disso, o lucro real é mais interessante. Né? Mas que ponto que é mais interessante, Fábio? Como assim mais interessante? Dá mais trabalho, realmente. Mas a carga tributária ela é menor. Então você economiza dinheiro, né? É o que dizia o nosso antigo ministro da Fazenda lá, o Delfim Neto, né? Qual a parte mais sensível do ser humano? O bolso. Então, quando você fala que o varejo vai pagar menos tributo no lucro real, ele se interessa, né? E faz todo sentido, né? Então, o que a gente faz? A gente treina o cara do Simples ele para o lucro real. Legal, faz toda essa preparação para ele poder virar para o lucro real. Exatamente. Legal, que muita gente tem medo. Tem. Eu vou conversar com muitos empresários, está no Simples ali, às vezes está faturando acima de 300, 400 mil. E, cara, será que não é o momento de você estudar o lucro real? O cara já, não, é complexo, fica com aquele medo, tem aquele receio. Mas talvez por falta de conhecimento, por uma falta de orientação do contador, que a gente estava até, né, abrindo o podcast referente a isso. E a gente vai aprofundar essa questão aí de qual que é o momento, mas até pegando o gancho, Fábio, o cara que está ali no Simples e não está fazendo... por exemplo, um gerenciamento de estoque, um gerenciamento de prevenção de perda, quanto que esse cara está perdendo dinheiro? Esse pessoal do Simples, geralmente, eles não controlam o financeiro. Por muito, talvez o financeiro, sim, quando muito, não controla o estoque. Sim. Não sabe, às vezes compra muito sem nota, que é complicado. Ele comprou sem nota, tem que vender sem nota também. Enfim, então ele não conhece a empresa que ele trabalha. Não, perde total. Deixa a gestão aí aberta, né? Exatamente. Sem um controle, sem um gerenciamento, sem uma análise de resultado, entender o que está dando resultado, o que não está dando resultado, onde eu posso melhorar. Né? Você perde as informações. Informações são os dados, né? São o petróleo da empresa, ali onde está a riqueza para você intervir e ter bons resultados. Né? E aí o cara acaba abrindo mão disso, né? E deixando a loja ali à deriva. Literalmente à deriva. Vai comprar mercadoria, tem que descer lá, contar. Nossa, tem tantos aqui. Cara, já vi demais isso acontecer. O cara, para comprar, ele tem que descer lá, faz a contagem lá desse produto, aí faz a contagem do produto. Tem tanto, então vou comprar mais tanto. Isso poderia estar no sistema. Sim. Então, assim, o cara que está no Simples, ele tá mais ou menos nesse tipo aí. Eu costumo dizer que uma empresa assim é como se fosse um navio no meio do oceano sem uma bússola. Não sabe de onde que ele veio, não sabe para onde vai, está totalmente à deriva. Sim. Né? Totalmente à deriva. E depois ele quebra, não sabe por que quebrou, né? Sim. E você deve ter acompanhado muitas transições. Qual que é o momento ideal ali de faturamento ou de equipe? Como que funciona essa estruturação, essa análise tributária aí para fazer esse movimento, por exemplo? Bom, o que eu aconselho, né? O que nós fazemos também? Tentamos fazer com os nossos amigos, parceiros e clientes. A gente pega a situação atual, quanto que ele paga hoje de tributos, né? E faz uma simulação ele indo para o lucro real. Perfeito. Essa simulação, olha só, tanto que ela é um pouco complexa. Eu tenho que saber o que ele comprou, de onde ele comprou, qual estado que ele mais compra, porque às vezes tem diferencial de ali, tem um DIFAL, ou então se o produto é ST, tem que pagar o ST. Eu tenho que colocar a tributação correta no produto para depois fazer a simulação para o lucro real. E aí eu comparo o Simples e o lucro real e a lucratividade que vai dar. Logicamente, quando ele vai para o lucro real, Luciano, ele vai aumentar um pouquinho o seu gasto administrativo. A sua despesa operacional vai aumentar um pouco. Por quê, Fábio? Porque exige mais controle. Ele vai ter que dar a entrada de nota correta. Perfeito. Ele vai ter que cadastrar o produto correto. Perfeito. Se bem que no Simples tem que fazer isso também, mas no lucro real é mais. A precificação muda completamente. Ele tem que ser orientado e treinado para fazer a precificação no lucro real. Então, o que a gente faz lá? Ele fica 3 meses no Simples... E a gente vai treinando ele nesse treino para depois brigar pelo lucro real.
Aí quando ele migrou, aí, meu amigo, aí ele está preparado para poder crescer. Perfeito. Eu costumo dizer que o cara no Simples ele tem a dor do crescimento. Quanto mais ele fatura, mais ele paga de tributos. No lucro real, não. Em termos percentuais, se ele paga uma alíquota, contando aqui todos os tributos, né? Quais são os tributos, né, Luciano? É PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS Patronal. São 6 tributos que ele paga. E o ICMS-T é o ICMS, né? Não é um outro tributo, é o mesmo ICMS. Então, a gente precisa fazer uma análise tributo a tributo, mudando para o lucro real. Aí sim, ele vai poder crescer pagando talvez, conforme for o estado, de 3,5% até 8% de carga tributária sobre o faturamento dele. Aí é feito dessa forma. Então, sempre é feito um estudo antes, para saber se vale a pena ou não ir para o lucro real. Detalhe, tá? Tem empresas que não vale a pena ir para o lucro real. Mesmo, Fábio? Mesmo. Quais tipos, por exemplo? Por exemplo, um hortifruti. Hortifruti. Hortifruti, o simples para ele é fria. Entre lucro real e presumido, conforme for a estrutura dele, o lucro real pode ser vantajoso, mas geralmente o lucro presumido é mais vantajoso. Legal. Por quê, Fábio? Carga tributária é menor. Voltando, qual que é a parte mais sensível do ser humano? O bolso, a empresa também. Então, a escolha do melhor regime, o que é regime? Regime tributário, meus amigos, é simples, presumido e lucro real. A empresa pode optar para qualquer um dos 3. Algumas são obrigadas a ir por um lucro real e assim e vice-versa. Então, para saber qual é o melhor regime, tem que fazer esse estudo, né? E o lucro presumido para o hortifruti, ele tende a ser mais vantajoso. A não ser que eu tenha uma empresa, um hortifruti, eu tenho imóveis que eu possa alugar e vou ter crédito PIS/COFINS, e aí tem algumas particularidades, né? Mas, via de regra, o lucro presumido é melhor para o hortifruti. Legal, que bacana esse conhecimento. Aí, normalmente, vai aumentando o faturamento dele até chegar num piso e faz esse movimento. É mais ou menos nesse cenário também, né? Isso. Eu já conversei com o empresário, só para você ter ideia. Ele com medo de expandir, ele com medo de crescer. A loja, né, tendenciando ali o aumento de vendas, de crescimento, ele com oportunidade de crescimento. E ele, não, eu preciso segurar meu faturamento aqui porque eu não quero crescer, eu não quero ir pro lucro real. Só para você ter ideia. O cara deixando de crescer, a loja, né, crescendo por si só, ali, o movimento, e ele segurando ali, tentando reter o crescimento para não ter que ir pro lucro real. Olha que louco isso. E sabe por que isso acontece, Luciano? Na maioria dos casos que eu tenho visto, né, não são poucos, são muitos, o contador fala que para ele que é fria, mas não explica por quê. Sim. E o contador fala que é fria por quê? Que é ruim por quê? Porque o contador não conhece. Porque no lucro real tem tantas oportunidades de fazer planejamento tributário, mas tantas oportunidades, mas abre sim uma avenida enorme de planejamento tributário que você pode fazer e legal. Sim. Né? Reduzir a carga tributária de maneira legal. Só que como o contador não conhece, não sabe, aí não, eu vou deixar ele no Simples porque para mim é mais vantajoso. Perfeito. Ou seja, o contador está pensando somente nele, não está pensando no empresário que é cliente dele. Na maioria das vezes eu vejo que isso que acontece. Sim. Esse movimento é muito importante para ajudar o cara a crescer cada vez mais, pagar o imposto correto, controlar o estoque, ter o gerenciamento do seu negócio, né? Que é o que vai ajudar ele a crescer, a expandir cada vez mais e perder esse medo. Conhecimento é poder, né, Fábio? Sim. Tem o conhecimento, a orientação correta, cara, ajuda você a crescer cada vez mais. É o nosso objetivo aqui na Supiclass, trazer conhecimento, né? Trazer conhecimento de qualidade para ajudar os empresários aí a nível nacional crescer, expandir seus negócios, contratar mais, isso vai gerar riqueza na sua cidade, vai gerar riqueza nos nossos estados, vai gerar riqueza no nosso Brasil. É o nosso propósito, é gerar conhecimento, trazer conhecimento que vai promover esse desenvolvimento do nosso país. Pegando esse gancho agora, fala um pouco sobre a tributação, que eu também percebo assim que é um calcanhar de Aquiles de muitos lojistas. Sim, né? sim. Cara, esse produto, ele é ICMS 18, ele tem PIS/COFINS, qual que é a alíquota SEST dele? Ele tem SEST, natureza da receita. Explana um pouquinho, eu sei que você é um especialista nisso, domina muito o assunto. E como que a gente pode trazer conhecimento para quem está nos ouvindo agora? Sim. Então, tudo começa, Luciano, no cadastro produto. Se você cadastrar o produto errado, colocar
esses códigos errados, tipo NCM, só para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, né? O que é NCM? NCM chama Nomenclatura Comum do Mercosul, é um código da tabela TIP, que é a tabela do IPI, né? Quando a indústria fabrica esse copo, por exemplo, que foi fabricado. Então, o fabricante, ele teve que colocar um código NCM e esse código traz, através dele, a tributação do produto. Então, quando quer seja o governo federal ou estadual, ele vai mudar a tributação do produto, ele faz menção ao NCM. Então, não fala assim, o copo vai ser... Não, os produtos cadastrados nesse NCM, a partir de tal data, a tributação vai ser de tantos por cento. Então, esse é o código que toda indústria tem que colocar. E quem coloca o código é a indústria. Perfeito. Ela tem a ciência de colocar esse código para ver a tributação. Bom, aí tem também o SEST, que é o código da situação tributária do produto. O SEST, pessoal, é um código novo. Então, se o produto tiver SEST, é porque ele é um produto de substituição tributária em algum estado no Brasil. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, esse copo aqui não tem SEST. Não, esse copo tem SEST, mas ele não é ST aqui no estado de São Paulo, não é distribuição tributária. Mas o fato dele ter o código SEST quer dizer que ele é um produto ST em algum estado do Brasil. Sim. Então, por que o governo fez isso? Para ele controlar todos os produtos que são ST, distribuição tributária, tanto o governo federal como o governo estadual também, né? Então, se a pessoa que comprou o produto, né, o comprador lá, se quem tiver cadastrar o produto errado, ele pode estar pagando um tributo sem precisar pagar, né? Aí pode dar um prejuízo para o contribuinte, né? Para o varejista, ou então pode cadastrar esse produto errado. Esse produto tinha que pagar um tributo, mas não está pagando. Aí vem as multas em autuações que nós vemos aí no Brasil inteiro. Então, se cadastrar errado, vai pagar tributo errado que não precisava pagar, ou vai deixar de pagar um tributo que precisava de pagar, e ainda a precificação fica errada. Sim. E aí, Luciano, muitos varejistas, mas muitos mesmo, fazem a precificação sem entender da tributação de entrada e de saída. Vou dar um exemplo para a gente poder bater um papo aqui, né? Eu estou no estado de Minas Gerais, né? E estou comprando um produto de São Paulo. Então, a alíquota interestadual é 12%. Mas lá em Minas, a alíquota de saída é 18%. Então, o produto entra a 12% e sai a 18%. Eu já estou perdendo 6% aí, né? E aí eu tenho que... Como é que eu precifico esse produto? É só colocar mais 6%? Não é assim não, pessoal. Tem toda uma formulinha lá que o sistema de retaguarda tem isso também, né? Então, não é só colocar os 6%, não. Então, para precificar isso é mais complicado. E mais, às vezes, né? Esse mesmo varejista, ele está comprando esse produto da Empresa do Simples Nacional. E a Empresa do Simples não dá 12% de crédito, dá de 1 e alguma coisa até quase 4% de crédito. Dá um crédito ali, mas é o mínimo, né? Exatamente, é o mínimo. É o mínimo. Então, aí vem a pergunta, vale a pena comprar de uma Empresa do Simples Nacional, num fornecedor do Simples Nacional? Não é que não vale, é que você tem que fazer conta. Então, o varejista, ele precisa aprender a fazer essas contas para ele comprar bem. Onde que o varejista ganha dinheiro? Meu pai falava, meu filho, se você comprar mal, você não vende. Você comprar bem, você vende e ganha dinheiro. Mas comprou mal, você às vezes não vai nem vender mercadoria. Então, o varejista tem que entender que ele ganha dinheiro na compra. A venda é um reflexo da compra, né? Comprou mal ou não vai vender, vai perder, né? E aí ele precisa fazer conta dos impostos de entrada e de saída, que faz toda a diferença, né? Vou dar um exemplo aqui, Luciano, que é interessante, né? O pessoal, por exemplo, lá no estado do Espírito Santo, né? Que é um estado que a gente tem bastante cliente lá. Lá, a maioria dos produtos entra a 7 e sai a 17. Então, está perdendo 10% aí só de tributos. Uhum. Então, olha só. A carga tributária, então, do Espírito Santo é muito alta de ICMS. Porque lá entra a 7 e sai a 17. Na maioria dos estados... Entra 18, sai a 18. Entra 17, sai a 17. Entra a 12, sai a 12. Lá não. Lá entra a 7 e sai a 17. Bahia, outro estado. Lá entra a 10,59 na maioria dos produtos. E sai a 18. Então lá já está perdendo também um pouquinho. Então, se o varejista não estiver atento a esse tipo de coisa, ele vai perder dinheiro. Perfeito. Na parte tributária. E aí, como que ele corrige isso? Como que ele tira essa diferença na precificação? Aí,
você dá essa orientação, a contabilidade, o próprio sistema ele faz o cálculo ali que vai dar uma visão para ele ali de margem bruta ali, por exemplo, né? Calculando o crédito menor e o débito maior. Isso mesmo. Nós temos um sistema hoje, né? Além da gente ensinar isso através de vídeos, né? Aulas, né? Que a gente também tem um sisteminha que faz essa conta para ele. Né? Então, a gente informa lá o crédito de entrada, o débito na saída e os próprios sistemas calculam a margem bruta. Perfeito. Né? Qual que é a margem bruta? E é interessante, o que é a margem bruta? Né? É outro detalhezinho. O que é a margem bruta, pessoal? É importante o varejista entender o seguinte. Ele tem 2 tipos de gasto. Ele tem o custo e tem a despesa. Ele tem que separar isso, senão ele não consegue gerenciar o negócio dele. O que é custo, Fábio? Custo é tudo aquilo que você comprou para revender. Eu estou falando de varejo, tá? Indústria já é outra coisa. Custo é tudo aquilo que você comprou para revender. Então, fornecedor é custo, certo? O resto, tudo é despesa. O restante tudo é despesa com pessoal, aluguel, água, telefone, energia, taxas, tributos, tudo isso vamos classificar como despesa. E o que é a margem bruta, então? Eu falei isso para chegar na margem bruta. Margem bruta é a venda menos o débito do PIS, COFINS e ICMS, o débito, somente o débito, menos o custo da mercadoria vendida, né? Que é o que eu paguei para o fornecedor, menos os impostos. O que sobrar lá é margem bruta. E a margem bruta, meus amigos, ela tem que ser suficiente, Luciano, para pagar as minhas despesas fixas. Perfeito. E aí isso já tem uma formulinha, né? Por exemplo, qual que é meu ponto de equilíbrio em faturamento? É simples, eu pego a minha despesa fixa, que eu separei, dividido pela minha margem de contribuição, que é a minha margem bruta praticamente. Quando eu faço a divisão, eu tenho meu ponto de equilíbrio em faturamento. Quanto que você precisa vender para pagar essas despesas operacionais? Exatamente. Então, tirando o custo da mercadoria. Tirando o custo da mercadoria. Então assim, o gostoso, o bonito da contabilidade é que ela tem instrumentos e ferramentas para que o varejista ou o empresário ele possa gerenciar o seu negócio. Outro exemplo de poder outro relatório aqui, né, Luciano? O giro do estoque. Né? Você sabe quanto que gira o seu estoque? Você sabe como calcula o giro do seu estoque? Meus amigos, o giro do estoque para um varejo, ele tem que ser, no máximo, estourando em 28 a 30 dias. O ideal é ficar em 24, 26 dias de giro de estoque. Porque o ideal não é você ter estoque. O ideal é você ter estoque com o fornecedor. Você poder comprar e entregar mais de manhã ou depois para você. Né? Farmácia, né, Luciano? Farmácia é interessante, né? Sabe como é que funciona a farmácia? Olha só que legal. Farmácia, o cara... Sabe o dono da farmácia, o empresário de farmácia, ele faz a compra depois das 6 horas da tarde. Por quê? Ele pega o que vendeu e aí ele faz a compra. Só reposição. Só reposição. Então, o varejista tem que ser mais ou menos assim também. Pegar o que ele vendeu no dia e comprar no outro dia. Então, talvez não vamos chegar lá um dia, quem sabe, né? Mas isso é o ideal, né? Trabalhar o estoque do fornecedor é dinheiro, né, Fábio? Se você compra o estoque excessivamente, vai ficar lá parado no seu depósito lá, sucinto de roubo, né? Pode tomar prejuízo de roubo, vencimento, danificação da embalagem e assim sucessivamente. Acaba tem que comprar o vizinho, compra um espaço em outro lugar, depósito fechado, aí fica fazendo transferência e todo esse problema que vai gerando de um estoque mal administrado. Salvo exceções, né? Depende da região. Cara, tem uma região lá que a logística é muito ruim, realmente demora para ter entrega. Tem as suas exceções. Mas eu vejo que em muitos lugares que tem logística boa, entrega rápida, o pessoal acaba errando aí e tendo um estoque excessivo. É uma sacada muito legal, né? Trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Sim. Eu tive um cliente que ele comprou 40 mil de biscoito. Depois de 6 mil, vendeu 25 mil reais, perdeu. Nossa. Então, poxa, e aí... comprar é bom demais, né, Luciano? Comprador tem que comprar, né? Tá lá, a função dele é comprar... Então, eu assim, seguro o comprador, porque a compra ela não pode ser maior do que 75% da sua venda. Senão você compromete seu fluxo de caixa. Perfeito. E aí, o ideal é ficar entre 72%, 73%, 70% a 75%. Isso é o ideal. E aí, muitas vezes, o cara gosta de comprar. Não, você compra mais tanto pelo volume, né? E compra um volume que não precisava vender, né?
Sim. Que não vai conseguir vender depois, né? Perfeito. É muito legal criar esse tipo de orçamento. Sim. Eu converso muito com os empresários a respeito disso, né? Você entender sua margem lá. Você tem 25% de margem. Margem, quando eu falo, é markdown, né? A margem, não o markup, né? Então, de 100% da sua venda, você tem 25% de margem. Então, você tem 75% de custo de mercadoria. Ali vai ser o seu orçamento para você comprar durante o período do mês, né? Então, você usar esses parâmetros para te ajudar na compra e não comprar excessivamente, né? Tomar muito cuidado com isso daí. Então, senta lá com seus compradores, se você também é comprador, define isso certinho. Você pode ir desmembrando até para os setores, entender lá a margem que você tem do açougue, a margem que você tem da padaria, a margem que você tem do hortifruti e criar um orçamento de cada setor com base em cada margem. E aí você vai ser cada vez mais assertivo na sua compra. Isso faz uma diferença gigante no seu negócio. Eu tenho um cliente que ele é bom a gente trazer algumas histórias aqui, né? Ele me ligou em janeiro, falou, Fábio, eu tô quebrando, né? E aí a gente foi analisar, falei, cara, a sua DRE não vai servir de parâmetro para você, porque aí ele compra alguma coisa sem nota, enfim... É impossível você não comprar sem nota hoje. Alguma coisinha, um requeijão, um queijo ali da vizinhança, um doce, né? Então, isso é normal, né? E aí, você precisa de um fluxo de caixa. E aí, ele elaborou, mandei um modelo para ele, colocou. E aí, rapaz, ele faturava tipo assim 1,5 milhão e ele comprometeu com o fornecedor 1 milhão, mais de 100% que ele recebeu, só com o fornecedor. Ou seja, aquele mês faltou para ele quase 400 mil reais de dinheiro. Cara, eu falei, você tem que reduzir aqui suas compras. Aí a gente foi trabalhando para reduzir as compras dele, para ficar entre 70% e 75%. Hoje está sobrando dinheiro. Legal. Mas aí o que a gente fez lá, né, Luciano? A gente toda semana tem reunião. Então, sexta-feira, o que comprou na semana? Vamos supor que ele vai vender 1 milhão. Então, ele pode comprar aí 750 mil. 750 mil dividido por 4 semanas vai dar aí 190 mil por semana. Então, na semana você comprou 210, então na outra semana tem que comprar só 170. Então, se você não controlar isso, chega no final do mês você tem uma surpresa negativa. Perfeito. Tem uma frase que eu uso muito, que eu queria que todo mundo tivesse isso internalizado, né? Tudo que você mede, melhora. Tudo que mede, melhora. Então, você precisa realmente fazer essas reuniões de compras para você medir isso semanalmente, para que você não tenha surpresa no final do mês. E aí, o que muitas vezes acontece, né? Faltou dinheiro, o que vai fazer? Vai em banco. Sim. Antecipa cartão. Antecipa cartão. E vai uma boa margem embora. Exatamente. E aí começa a comprometer o financeiro. E aí vira um câncer, né? Sim. E se aquele câncer não for tratado, vai matar o paciente. Com mata certeza. a empresa. Eu tive uma loja, meu primeiro negócio tinha 22 anos de idade, lá no interior de São Paulo, em Limeira. Não tinha um sistema. Fui aprendendo na raça essas coisas. E é tão sofrido, é tão dolorido. Porque acabava comprando mais o lucro, né? Onde eu teria um dinheiro ali para mim, até me sustentar ali e ir embora em mercadoria. Cara, eu fui entender isso uns 6, 7 meses depois de negócio. E já ali, né, com a corda no pescoço, ali sofrendo demais. Mas fui atrás do conhecimento, fui estudar e aprendi e fui entendendo do negócio. Mas isso faz uma diferença tão grande. Tão grande. Com certeza. E tipo assim, você vê muitos empresários, o cara trabalha lá de domingo a domingo, tá lá dentro de loja, abre loja, fecha loja, vai pro Ceasa, né? É exaurido, é sofrido, o cara rala pra caramba. E chega no final do mês ali, no começo do mês ali, o cara não tem o dinheiro pra ele curtir com a família, pra ele levar a esposa num restaurante, ou a esposa levar o marido no restaurante. Meu. Quando é fé, vem uma multa, porque colocou a tributação errada no produto. Ou então pagou o produto errado, pagou errado o tributo e pode pagou recuperar. Pagou a mais. Pagou a mais, acontece. Né? Que é outro problema também. É outro problema. Né? E aí você entrou lá, recorre a cheque especial no banco, aquela facada, antecipa cartão, boa parte do lucro ali vai embora, porque os caras vão comer ali 3%, 4%, que é o lucro do negócio. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né, Fábio? Muito cuidado. Assim, graças a Deus eu tenho poucos clientes hoje que estão endividados com bancos, né? E uma conta que a gente fez é o seguinte, um varejo, eu estou falando muito de supermercado, né? Um varejo, ele pode comprometer
até 2,5% do faturamento para pagar despesas bancárias, é a prestação. Então, se o cara fatura 1 milhão, ele pode comprometer com prestações de financiamento de alguma coisa do 25 mil. É o limite dele. Se ele comprometer 50, que vai dar 5%, ele tem que tirar esse percentual de algum outro lugar. Sim. Por exemplo, folha de pagamento é de 8% a 10%. Então, ele vai ter que reduzir a folha para poder comprometer para pagar banco. Então, porque senão a conta não fecha. Igual você falou, o lucro de um varejista hoje no supermercado vai variar de 2%, 2,5% até 5%, 6%. Sendo muito bem administrado, talvez 5% a 6%. Mas muito, muito, muito bem administrado. Então, o médio fica 3,5%, 3% alguma coisa, talvez até 4%. Então, antecipar cartão já é 1,5%, 2%, 3%. Aí já perdeu o lucro dele, né? Grande parte. Com certeza. Falando a parte de tributação, até que ponto vale o supermercado se especializar e cuidar desses tributos, né? Ou cuidar junto com o contador, não sei, ou terceirizar? Bom, eu gosto muito de ouvir opiniões dos outros, né? Consultoria, a melhor coisa que inventaram foi consultoria, porque você ouve a pessoa e ela te dá sugestões. Então, eu acho que mesmo se tiver um varejo que fature lá, sei lá, 100 milhões por mês, eu terceirizava essa classificação tributária. Porque você trazer interno... 100 mil por mês? 100 milhões por mês de faturamento, um exemplo. É um mercado muito grande, né? Certo. Cara, muito grande. Mesmo assim, eu terceirizava. Por quê, Fábio? Porque eu acho que vai ser uma outra opinião. Quando você traz a contabilidade para dentro da sua empresa, ou essa parte, dá um certo comodismo, né? A gente sabe hoje que o funcionário, eu fui funcionário durante muito tempo na minha vida, e todo mês o meu salário está na minha conta. Agora um terceiro ele tem que te conquistar todo dia. Então ele tem que fazer alguma coisa diferente, ele tem que trazer novidades para você. Então a busca pelo conhecimento de um terceiro é maior do que a busca pelo conhecimento de uma pessoa interna. Então, mesmo que eu tivesse uma contabilidade interna, eu procurava um tributarista interno, eu terceirizava isso. Pelo menos uma consultoria eu faria. Né? Ou seja, se você fatura 50 mil, 100 mil ou 100 milhões por mês, eu procuraria uma consultoria externa para poder me ajudar. Legal. Porque sempre tem novidades. Inclusive, Luciano, interessante. A semana passada eu estava no Rio de Janeiro, eu tenho clientes na Bahia também. E aí eu fiquei sabendo de um escritório de advocacia que recupera tributos e ele recupera de maneira diferente. O pessoal, ele faz com que a Receita Federal deposite na sua conta. Eu tenho 2 clientes que a Receita Federal depositou na conta dele. Mais de R$1 milhão porque ele pagou o tributo errado. Até então, olha só como é que é a dinâmica dessa parte tributária. Até então, eu achava que você pode ter crédito para os pagamentos futuros. Então, tem lá 100 mil de crédito, eu vou deixar de pagar 100 mil de tributos ao longo do tempo, né? Até Perfeito. acabar o crédito. Não, esse escritório não. Ele faz com que depois na sua conta. Então, Caramba. 2 clientes... Cara, eu confesso para você, foi uma surpresa enorme, que até então não tinha visto isso. Né? Eu estou em 23 estados hoje, com clientes em 23 estados hoje... E na Bahia aconteceu isso com 2 clientes nossos. Né? Legal. E, tipo assim, na sua percepção ali conversando com o pessoal, zero risco, né? Porque você vai conversar com muitos empresários, eles têm um pouco de receio, né? Tipo assim, eu vou mexer ali e aí posso ter algum problema futuro, né? Pelo que eu tenho conversado com os advogados tributaristas, não. Assim, vamos separar um pouquinho... os tributos. Existem os tributos federais e os tributos estaduais. Ou o tributo estadual, que é só o ICMS. O tributo estadual, eu não aconselho a mexer de maneira alguma. Estadual. O estadual. Porque você vai mexer no estadual, cara, em todos os estados vai abrir uma fiscalização. E vai abrir e vai achar. É uma coisa que eu aprendi, pessoal, sendo contador do Martins lá, que a gente estava em 27 estados... É impossível você seguir a legislação. Eu dei aula por 15 anos na faculdade, né? Legal. Dei aula de gestão tributária e tudo mais. E tinha um colega meu lá, professor também, que ele era fiscal do estado. Aí um dia chegou na sala de aula, chegou lá na sala dos professores, né? Falou assim, Fábio, eu sim, né? Olha, eu acabei de fazer um curso de ST, semana inteira. Ele concluiu assim, é impossível seguir a legislação, não tem como.
A legislação é tão complexa, tão complicada, que você não consegue seguir. Às vezes um detalhezinho, um auditor fiscal vai falar que esse copo aqui é ST, o outro auditor fiscal vai falar que esse copo aqui ele é tributado. Como já tem um vídeo aí circulando pela internet de uma sandália Crocs, né? Que um auditor falava que ela era uma sandália impermeável, por isso ela era tributada, e a indústria classificava ela como chinelo, né? Aí foi autuado. Passou 5 anos, um outro fiscal... Então, a partir de então, a empresa começou a cadastrar esse produto como sandália impermeável, né? Passou 5 anos, um outro fiscal pegou um carregamento dessa empresa e falou, não, mas isso aqui não é sandália impermeável, não, isso aqui é um chinelo. Quer dizer, teve um entendimento totalmente... E foi multada de novo a empresa. Então, assim... As 2 vezes. A gente fala, nós estamos num manicômio tributário. Realmente é complexo. Então, a gente até esqueci o ponto que a gente estava falando agora, sobre os produtos federais e estaduais, recuperação. Então, estadual eu não mexeria. O federal já é mais tranquilo de mexer, porque existe um grau grande de subjetividade. O fisco federal não tem tantos fiscais assim para poder autuar, para poder fiscalizar. Então, é mais fácil. Então, assim, dos 2 tributos, federal e estadual, o estadual deixaria, o federal eu correria atrás, sim, com certeza. Eu já tenho muitos clientes nossos que recuperaram valores razoáveis, tipo assim, 1,5 faturamento dele mensal de tributos. Legal. Então, assim, salvou a vida do cara. Com certeza. E não deu problema, não. Bacana. Vale a pena. Um detalhezinho, uma pergunta que eu faço. Seu passado te condena muito? Cara, nossa, essa pergunta é crucial, viu? Passado é muito complicado, tal. Então, de repente, assim, aí vai devagar, né? Não vai com toda... Porque se você for recuperar tudo, você recupera bastante grana. Então, aí tem que analisar. Cada caso é um caso, mas geralmente vale a pena. Bacana. Entrando agora na sua visão de contador, sua experiência que você tem com varejo, uns relatórios que você acha que o gerente ali tem que ver todos os dias, o dono, né, o proprietário, o empresário tem que acompanhar diariamente, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Qual que é a sua visão, assim, né, referente a isso? Então, primeiramente, tem alguns relatórios mensais, né? Vou falar um pouquinho dos relatórios primeiro. O relatório mensal você tem que ter todo mês na sua mesa. O principal deles é o fluxo de caixa. Legal. Porque a empresa, já vi empresa, Luciano, ter margem e quebrar. Mas por quê, Fábio? Porque endividou demais. Então, e aí isso não está na DRE. DREzinho vai só os juros. Lá não vai o pagamento do principal. Da demonstração do resultado de exercício, vai só o juro, não vai o principal. Então, o fluxo de caixa ele é imprescindível e inegociável. Você tem que ter ele, não tem jeito. E por incrível que pareça, Luciano, a maioria não tem. A maioria não tem um relatório de fluxo de caixa. E qual que é esse relatório, Fábio? É só o que entrou e o que eu paguei? Não, você tem que ter tem que ser dedutivo, tem que ser dedutivo. Tipo assim, entrou tanto, paguei PIS, COFINS, ICMS, depois paguei fornecedor, aí eu tenho um saldo operacional, né? Ou a margem bruta, o saldo após pagar fornecedor, depois tem que ter despesas. A despesa tem que separar elas, tipo, despesa com o pessoal, que vai entrar o quê? Salários, fundo de garantia, INSS, tudo é com a parte pessoal. Sabe quanto que custa cada funcionário meu? Quanto que custa a parte pessoal em relação à minha venda? Esse detalhamento, e isso é muito legal, esse detalhamento, né, Fábio? Para o cara entender como que tá cada despesa dele ali de forma detalhada, né? Não olhar só de forma geral, né? Isso. Mas olhar ali de forma micro, ali, específica de cada departamento, né? Igual você falou assim, a questão de folhas, outra questão de manutenções, investimentos, né? Contabilidade, software, né? Você entender cada investimento ali, cada despesa que você tem, né? Exatamente. E aí você separa aquilo que é da operação daquilo que não é da operação. Essa parte ela é extremamente importante. Vou explicar por quê. Quando você pega lá o fluxo de caixa, o que você vendeu, menos os tributos, PIS, COFINS, ICMS, menos fornecedor, você tem um saldo após fornecedor, que é como se fosse a margem bruta ali. Perfeito. Depois você tem as despesas classificadas por categoria. Então tem a parte pessoal, tem a parte de condomínio, que vai entrar o aluguel, energia, tudo que você gastou para manter essa máquina funcionando. Depois você pode ter a parte de
de segurança, a parte de contratação de serviço terceiro, que vai entrar o contador, o software, advogado e tudo mais, né? Legal. Depois, essa parte chama de despesa operacional. Então, o saldo de caixa após fornecedor menos a despesa operacional vai me dar o saldo operacional de caixa. Se o saldo for negativo, quer dizer o quê? Aquilo que você nasceu para fazer, você está fazendo mal, você está perdendo dinheiro. É quando o saldo operacional estiver negativo. Aí você tem que... Aí o problema é sério. Você vai ter que cortar um braço, tirar um dedo, cortar uma perna. Você vai ter que mexer na carne. Vai ter que demitir pessoas, talvez, né? Ou é o seu fornecedor que está te matando. Você tem que ver se está entre 70% e 75% pagando o fornecedor. Bom, mas se o saldo operacional for positivo, embaixo do saldo operacional, aí sim vem o pagamento de banco. Pagamento de banco, pagamento de dívidas anteriores, que eu posso ter pagamento, por exemplo, de tributos anteriores, né? Aí, depois desse saldo, né? Aí se for negativo, opa, o problema não está na operação, a operação está indo bem. O problema é essa dívida minha que está cara. Eu não consigo gerar caixa para pagar esse endividamento que eu tenho. Tem que fazer alguma coisa, tem que renegociar com o banco, renegociar com o Estado, senão aquele câncer que está no início, ele alastra o corpo inteiro, aí começa a afetar a operação. Como que isso acontece? Chega um ponto que é interessante, né? Olha só o que eu já vi acontecer, Luciano. A operação dele é rentável, show de bola, rentável lá, tá dando sobra lá 4, 5, 6%, só que é pagar muita coisa para banco. O que aconteceu? Falei, cara, você precisa renegociar a sua dívida. Ele não renegociou. Passou um ano e pouquinho, aquela dívida dele afetou a operação. Como, Fábio? Como ele não gerava caixa para pagar essa dívida dele, o que aconteceu? Ele começou a jogar boleto para cima, que cai primeiro eu vou pagar. Começou a faltar dinheiro para pagar a dívida. Porque ele não conseguia... Ele pegava empréstimo para pagar empréstimo. Então entrou numa ciranda financeira. Sim. Por quê? Porque não tratou o problema no início. Aí o câncer se alastrou para a empresa inteira. Aí o que aconteceu? Deixou de pagar fornecedor. Deixou de pagar fornecedor e não vai te vender mais. Não entra mercadoria na loja. Isso, vai ter ruptura. Então começou a afetar a operação. A operação agora não está mais saudável, ela está ficando negativa. Então, por isso que é importante separar isso para você entender onde está o meu problema. Sim. Né? E aí você vai tratar o remédio apropriado, né? É a fotografia ali do seu negócio, né? Para você intervir no ponto específico e resolver o problema que está acontecendo. Exatamente. E onde que está acontecendo? Alguns indicadores, Luciano, interessante. Pagamento de aluguel. 1%, 0,9% até 1,2%. Acima disso, começa a sangrar a sua operação. Parte pessoal, em alguns estados, geralmente de 8% a 10%. Então, toda a parte pessoal, de 8% a 10%. Endividamento da empresa, que eu tenho que pagar para banco ou dívidas passadas. Ou investimentos também. Investimento vai entrar nessa conta também. 2,5%. Passou disso, você tem que tirar de alguma outra conta. Senão a conta não vai fechar no final. Sim. Né? E aí você consegue se comparar com o mercado, né? Com os outros players que tem no mercado, né? Então tem que ter fluxo de caixa, então, primeiro relatório. Até pegando o gancho no fluxo de caixa, é muito comum os empresários pegar esse dinheiro dentro desses 2,5% que pode fazer investimentos, etc. Tal, usar para pessoal, comprar casas. Acontece muito, é muito comum, é correto? Qual que é a sua orientação aí como contador? Muito comum, muito comum. E aí, o que a gente aconselha? Geralmente, talvez uns 60%, 70% dos empresários não tem um prolabore fixo. O prolabore dele paga a faculdade do filho, compra o carro, compra a casa e vai colocando conta para a empresa pagar. Chega um momento que a empresa não dá conta. Então, o que a gente orienta? Estabelece um prolabore para você. Quando eu falo prolabore, tem dois tipos. Distribuição de lucros e prolabore propriamente dito. O que é distribuição de lucros? Distribuição de lucro, deu lucro, distribuo. Prolabore é o salário do administrador, do dono que trabalha na empresa. Então, é um salário que vai ter INSS, vai ter imposto de renda, né? Perfeito. Então, juntando os dois, quanto que eu vou ganhar? Vou ganhar 10 mil, 20 mil. Beleza, então aí você vai viver. O restante que vier, se a empresa vender bem e for muito bem nos 3, 4 meses, você pode fazer um distribuição de lucro maior, você comprar aqui que você quer. Mas geralmente não é assim, os caras colocam lá e a empresa vai pagando. Não sabe nem quanto está dando. Não tem nem um fluxo de caixa às vezes. E o cara, não, a empresa paga.
Então, é muito comum isso, Luciano, muito comum mesmo. Né? O que às vezes eu percebo, né? Já conversei até com alguns empresários sobre isso daí, e eles viraram a chavinha. Começaram a fazer muitas dívidas pessoais, de casa, carros, etc. Esqueceu de investir na loja. Aí a loja com iluminação feia, com piso já extremamente desgastado, gôndolas caindo aos pedaços. A parte de tecnologia, que é extremamente importante, muitos poucos empresários valorizam isso. Segurança. Desde a segurança, performance, né? Cara, o colaborador lá no retaguarda trabalhando com uma máquina lá que só para ligar demorava 10 minutos, 15 minutos. Aí ele vai fazer uma atividade dentro do sistema, fazer uma atividade para a loja, né? Perde-se tempo, né? E a hora dele tá contando, ele tá ganhando para ficar lá olhando para uma tela, né? E o cara começa a parar de investir no seu negócio para investir na vida pessoal. E isso afetando o negócio, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que investir muito, né, no nosso negócio. Escutando o João Adib, que é da CIMED lá, essa semana, ele falou assim, meu pai sempre falava, o melhor investimento é investir no seu próprio negócio. Esse que rende os melhores juros. E é verdade, de fato, né? Você precisa investir no seu negócio. Vai ter um momento, sim, que você vai precisar tirar um pedaço lá para você usufruir sua vida e tá tudo bem. Né? Mas invista no seu negócio, invista nos seus equipamentos, invista nos seus funcionários, invista na sua loja, deixe sua loja cada vez mais confortável, né? Mais aconchegante, bem iluminada, invista em conhecimento, em treinamento, se desenvolva. Isso vai fazer com que rende os melhores juros, as melhores distribuição de lucro, vai fazer com que você cresça cada vez mais. Isso é muito importante. Sim. A gente fala que a empresa vai se perpetuar, né? Sim. Igual a gente estava falando hoje mais cedo, muitas empresas quebram, não sabem nem porque quebrou. Quer dizer, às vezes o empresário tirou tanto da empresa que ela não tinha condições e ela aí quebrou. Chega um concorrente grande e aí mata a empresa. Sim. Por falta de investimento. Perfeito. Poderia estar abrindo uma segunda loja, dominando o espaço ali, né? Se perpetuando cada vez mais, gerando mais emprego, né? Mas, infelizmente, acontece muito isso. E não é só no varejo alimentar, não, tá? Isso tá no brasileiro. É geral, é verdade. Eu participo de alguns grupos, né, de empresários, onde tem palestras, treinamentos, né, focado no desenvolvimento empresarial. Cara, parece o salão de automóveis de São Paulo. Chega lá, tem Porsche, BMW, um carro mais lindo que o outro. E a empresa do cara não fatura para comportar um patrimônio daquele, né? Sim, sim. Uma despesa daquela. Mas o ego acima do negócio deixa o negócio em risco, deixa o negócio frágil, né? E cada vez mais a gente tem que conscientizar e você ter uma empresa antifrágil, uma empresa forte, uma empresa robusta. Como que você faz uma empresa robusta? Tendo caixa. Se você não tiver caixa, você vai ficar frágil. Abrir um concorrente, você não tem ali capacidade de concorrer com ele, né? Você não tem capacidade de investir, de crescer. Então, invista no seu negócio. Deixe sua empresa antifrágil, tenha caixa. Isso vai fazer com que você vença qualquer crise. Isso é muito importante. É interessante que, às vezes, esse empresário, né, que às vezes uma leitura de um livro vai ajudar muito. Eu estava pensando num livro aqui que eu li, que foi muito bacana, que é aquele Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro te dá noção de contabilidade. Algumas frases desse livro, né, que eu achei interessante, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, né? Que não há sucesso sem contabilidade. Que contabilidade? Não é essa contabilidade que eu faço, mas é a contabilidade no fluxo de caixa, numa avaliação de resultado, tudo que se mede melhora. Então, você pode até delegar, mas você não pode delargar o seu negócio. Perfeito. Delegar você acompanhar, né? Você está ali acompanhando a prestação de contas todo mês. E, Luciano, pouquíssimas empresas, eu falo assim, dentre as grandes são poucas, das pequenas e médias é raro. Não existe prestação de contas, não existe. O empresário vive o dia a cada dia. Não tem umas... Tipo assim, eu sou o dono de uma loja, né? Eu tenho encarregado de produção da padaria, eu tenho encarregado do hortifruti, eu tenho encarregado aqui do caixa, eu tenho encarregado... Tem encarregados lá que são líderes, né? Não existe uma reunião entre eles
Um momento assim de 2, 3... E aí, como é que foi? Me traz indicadores do hortifruti, me traz indicadores da padaria. Apresenta o seu resultado. O que você fez aqui durante esse mês? Exatamente. Não existe. O que você melhorou? Quais são os principais... O que os clientes estão reclamando? Tem alguma reclamação da padaria, do açougue? Então, cara, não existe. E aí vem aquela frase, tudo que você mede, melhora. Então, se você começar a fazer essas reuniões, automaticamente você vai melhorar seu resultado. Perfeito. Desafie seus líderes, seus encarregados, seus gerentes a trazer resultado, a melhorar o setor e apresentar para você ali mensalmente, quinzenalmente, e ter essa reunião. É muito importante, muito bem colocado isso aí, Fábio. Porque essa provocação vai fazer com que eles vão buscar de alguma forma ali trazer resultado. Sair da zona de conforto, que é muito importante. E talvez você possa até remunerá-los, eles, por isso. Cara, você melhorou isso, você trouxe esse resultado, você merece aqui uma verba, um valor a mais aí pelo resultado que você trouxe para o negócio. Então, ele vai parar de ser apenas um colaborador, ele vai ser alguém gerando valor dentro do seu negócio. Isso muda tudo, muda até o mindset dele, ele vai se sentir importante e trazer conhecimento, ele vai trazer melhorias no setor dele ali e vai melhorar consequentemente o seu negócio. Muito bem colocado isso. E aí você pergunta para o empresário, não, mês que vem eu vou faturar 2 milhões. Tá, mas quando você vai ter resultado? Aí ele tem... Às vezes está só na cabeça dele. As pessoas que estão envolvidas não sabem. Não sabe. Aí virou uma meta dele, não virou uma meta da empresa. Perfeito. Meta para ser da empresa, então tem que estar imbuído, né? Porque o repositor vai precisar repor na velocidade para atingir aquele faturamento, né? O compras vai ter que estar conectado com isso, né? Porque ele vai precisar comprar. É isso aí. Tem uma figura que é um barquinho, né? Que tem lá 6 pessoas juntas, né? E cada um com remo. E cada um remando para um lado, né? O barco fica girando, não sai do lugar, né? Então, essas metas, esses objetivos, todo mundo tem que estar ciente e tem que comprar aquela briga, né? Então, para quê? Porque todo mundo reme para o mesmo lugar, cronologicamente, simultaneamente. Ó, eu vou remar, depois é você. Então, isso tudo tem que estar combinado. Se não tiver combinado, a empresa fica à deriva, né? Igual aquele barco lá sem a bússola, né? Sim. Então, olha, e vou te falar para você, viu, Luciano? A grande maioria está assim hoje. Não sei se falta vontade do empresário ou se ele falta tempo. Eu acho que outra coisa que eu aprendi também, tempo é a gente que faz. Sim. Né? Quem faz tempo somos nós. Todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo. É democrático, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. E o que você faz com essas 24 horas sua? Por que o Abílio Diniz cresceu tanto? Por que existe um Atacadão? Por que existe um Pão de Açúcar? Por que existe a Rede Mateus? Por que esse cara fez? Eu posso fazer também. Outra coisa que eu aprendi, se um homem faz, o outro pode fazer. Concordo plenamente. E aí, o que esse cara fez que eu não estou fazendo? Então, você estudar isso. E assim, Luciano, como eu dei aula na faculdade, né? Eu tinha alunos lá de 19 anos a 60 anos de idade. E o que eu falava para eles? Eu acho interessante isso. Eu acho que são 3 palavrinhas importantes que eu queria falar para você, empresário, hoje, né? Você está me ouvindo aí. São 3 coisas importantes. Primeiro é o querer. Eu quero. Eu quero crescer, eu quero faturar 10 milhões, eu quero faturar 100 milhões, eu quero ter 5 lojas, eu quero. A segunda palavra, o querer é importante. Quantos alunos eu não tive com 60 anos de idade? Ô, professor, eu queria tanto ter feito engenharia, eu queria tanto ter feito, mas passou a oportunidade, perdeu. Segunda palavrinha, é ter coragem. Sem coragem não adianta, você vai ter que levantar mais cedo. Outra coisa que eu aprendi, Luciano, que é interessante. Tem um livro que eu li, chama Os Mandamentos da Lucratividade, que é o do dono do Habib's. E aí, lá nesse livro, esse cara conta a história. Ele fazia medicina na USP. E aí ele pegou, o pai dele tinha uma padaria, tem um assalto, o pai dele foi assassinado, ele teve que trancar o curso de medicina para tomar conta da padaria. E aí o que aconteceu? Ele não dava certo com o padeiro. Não dava certo. Comprava o padeiro, não dava certo, atrasava, o pão não saía do jeito que ele queria, tal. Chegou ao ponto dele comprar pão no vizinho, passar pelo fundo para vender padaria, fazer pão na padaria dele. Mas esse negócio tá errado. Eu vou aprender a fazer pão. Cara, ele foi aprender a fazer pão. Quando ele aprendeu a fazer pão, quando ele acertou a mão, agora eu vou contratar alguém e vou ensinar ele da maneira que eu quero. Legal. Aí ele contratou um cara que não conhecia nada, né, cruzinho de tudo, e ensinou ele. Na hora que o cara aprendeu, ele delegou. Agora eu vou fazer outra coisa. Ele aprendeu, ensinou, delegou e gestionou.
Aprendeu, ensinou, delegou, gestionou. Então você precisa querer. Dá trabalho. Sucesso dá trabalho. Sucesso dá dá ou não trabalho. dá? Dá trabalho. Tem uma frase que fala assim: sucesso é um esporte para poucos. É verdade isso, que dá trabalho. A outra palavrinha é a disciplina. Sem disciplina, cara, você não vai em lugar nenhum da sua vida. Esse cara, para aprender a fazer pão, imagina, ele teve que abrir mão de algumas coisas, abrir mão do curso de medicina que ele amava fazer, que ele, passar na USP não é fácil e tudo mais. Então ele abriu mão, ele foi lá e ele teve que levantar de madrugada, disciplina, tal. Então, querer, coragem e disciplina. Aprender, delegar, aprender, ensinar, delegar e gestionar. Aprender, ensinar, delegar e gestionar. Então, o empresário sabe que conhece a empresa dele? Sabe que ele conhece compras, como é que funciona? Sabe que já negociou compras? Eu imagino que todo empresário negociou porque ele começa ali, né? Sim. Mas já cadastrou um produto? Sabe como é que cadastra um produto na parte tributária? Para ele entender um pouquinho. Ele sabe como é que fecha um caixa? Não, mas ele precisa aprender, você precisa saber como é que funciona, senão vai ser enganado. Ele sabe como que a fiscal de caixa vai lá e coloca uma senha para poder passar mercadoria ou não. Ele sabe como funciona a parte de segurança do mercado dele, as câmeras, como é que funciona. Ele sabe como funciona um açougue. Ele já viu uma entrega de mercadoria de açougue, ele já tentou, já viu como é que funciona o peso, o cara saindo lá da câmara fria, voltando. Já viu tanto roubo já nesse sentido, tanta coisa. Então ele precisa aprender, precisa conhecer o negócio dele. Muitos empresários não conhecem o seu próprio negócio, a maioria não conhece. A empresa cresceu, ele tomou conta num pedacinho só ali, e aí fica fácil as pessoas passarem a perna nele. Porque ele não conhece, né? E é importantíssimo, né? Conhecer o seu negócio, conhecer cada detalhe. Quando alguém tem uma dificuldade, você está ali apoiando, ajudando na resolução dos problemas. Cara, que aula, hein, Fábio? Que aula, senhoras e senhores. Muito bacana o conteúdo aqui com o Fábio. Estamos aqui nos finalmente, mas quero deixar aí para você colocar algum assunto que você queira falar aqui com os nossos ouvintes. Sim. Eu vou gravar uma aula no Subclass, né? Já convido vocês, né, pessoal, que estão nos ouvindo aí. Vai ser uma aula bem bacana, principalmente para a parte de compras, a parte tributária, de planejamento tributário. Vai ser muito legal. Preparei um material, um resumo, né, bem bacana. E aí, pessoal, no lucro real, tem muita coisa para ser feita na parte de planejamento tributário. Coisa que quase ninguém faz. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe uma legislação que fala o seguinte, que o proprietário ele tem direito a pelo menos receber o juro do capital que ele investiu. Chama-se JCP, juros do capital próprio. O que esse cara faz? Qual que é o benefício que você tem? Você paga menos imposto de renda, menos contribuição social. Então, às vezes, a empresa pagando lá, sei lá, 100 mil de imposto de renda por mês, 50 mil, 500 mil, 1 milhão por ano. Aplicando o JCP, que nós chamamos, você consegue reduzir o valor que você paga de imposto de renda e contribuição de maneira legal. Legal. Outro termo que a gente faz muito é depreciação acelerada. O que é depreciação acelerada, Fábio? Quando o bem... Eu tenho uma máquina que trabalha 8 horas por dia. Se ela trabalha 8 horas por dia, a depreciação dela, eu multiplico ela por uma cota. Se o bem trabalhar 16 horas por dia, que são 2 turnos, eu pego a depreciação e multiplico por 1,5. Eu faço mais despesa, menos imposto de renda. Se o bem trabalha 24 horas por dia, eu multiplico por 2. Então, eu duplico a depreciação, consequentemente, eu pago menos imposto de renda, menos contribuição social. É só você usar isso. Então, a câmera fria, você desliga ela? Não desliga, ela trabalha 24 horas por dia. As suas ilhas, você desliga ela? Também não desligo, trabalha 24 horas por dia. Então, tem equipamento que você tem na sua loja, você pode acelerar a depreciação dela. Acelerando a depreciação, você paga menos imposto de renda, menos contribuição social. Vou abrir uma loja nova. Vou investir lá 2 milhões nessa loja nova. Cara, vai investir? Vai. Então, peraí. Pergunta ao seu contador como você vai investir. Se você abrir uma loja nova, abrindo uma empresa no Simples para comprar o equipamento e alugar, você vai ter crédito PIS/COFINS o resto da sua vida. Então, tem maneiras de você usar do que a legislação nos permite para você reduzir sua carga tributária de maneira legal. E muita gente não conhece isso.
Só para terminar, nós temos um cliente na minha região lá que tinha 3 lojas e abriu mais 2. Ó, eu vou comprar uma loja, um empresário lá faliu e vou comprar os equipamentos. Não, peraí, vai comprar? Vou. Então vamos abrir empresa no Simples. Ela vai comprar e vai alugar para a loja. E com essa engenharia aqui, o cara vai ter crédito PIS/COFINS o resto da vida dele. Quando eu falo crédito PIS/COFINS, 9,25% de crédito de PIS/COFINS. Além de fazer despesa aqui na empresa lucro real para poder pagar mesmo imposto de renda, mesmo contribuição social. Então tem muito problema para ser feito para essas empresas médias, né? Essa no caso média para um pouquinho maior, né? Fatura em torno de 4 milhões por mês. Então tem muita coisa para fazer. Outra dica, Luciano, se me permitir. Sim, fica à vontade. Cadastro de produto, pessoal. Tudo começa no cadastro. Cadastrou errado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha só, esse caso é novo, né? Saiu agora. Sabia que o bombom sonho de valsa não é bombom mais? Não é bombom mais, pessoal. Eu fiquei sabendo disso. E achei surpreendente. Conta essa história. Poxa, o sonho de valsa até então era bombom. Só que o bombom, ele tem a alíquota de IPI de, acho que é 15%. 15%. O que a indústria fez? Ela mudou para o wafer. Não é agora, o wafer não é bombom. O wafer é uma coisa, bombom é outra. Então, quando ele mudou o nome, mudou a embalagem para o wafer, e acho que nem mudou o conteúdo ali, o que vai no bombom, a tributação caiu para 5% de IPI. Olha aí. Então, a indústria já mudou, teve que mudar o NCM, mas a indústria mudou e mudou para o varejo. Mudou, porque o cadastro de produto tem que ser diferente também. Então, se você não estiver acompanhando essas mudanças, você está perdendo dinheiro, certeza. Então, você tem que fazer qualquer dica. Faça uma revisão, uma auditoria no seu cadastro de produto. Ou a gente fala saneamento de cadastro. Então, contrate uma empresa para fazer isso para você. E mais, contrate uma empresa que tem integração com o seu software house. Porque aí essas alterações vão ser automáticas. Mudou lá, você muda automaticamente aqui, né? E vai te dar mais segurança para você precificar melhor, para você não ser autuado. Então, quem não tem experiência nossa lá, que não é perfeito, mas assim, um exemplo, o cara está há 5 anos com cliente, né? Aí, em 5 anos, ele foi autuado, R$200 mil. Só que na minha época, em 6 meses que ele não era meu cliente, ele foi autuado em 20 mil. Nos outros, em 6 meses que ele não era... Não, como é que é? Em 6 meses que ele era... Não, em 4 anos e meio que ele era meu cliente, ele foi autuado em 20 mil. Em 6 meses que ele não era meu cliente, ele foi autuado em R$180 mil. Então, ou seja, estava tudo errado. Então, esse cadastro vai ajudar você a reduzir essas multas e autuações. Como diz, não existe trabalho perfeito, pessoal. Mesmo contratando um terceiro, vai ter erro. Certeza vai ter alguma coisa errada, porque é impossível você acertar seu cadastro certinho, ficar 100% correto. Mesmo porque, lembra dos fiscais? Um fiscal autuou aqui, o outro mudou aqui, depois o outro autuou aqui do mesmo jeito. Então, ou seja, mas tem que ter um terceiro. Então, faça uma revisão no seu cadastro de produto. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. A indústria usou muito bem isso. Ele deve ter muitas mentes inteligentes, traz esses melhores caras para perto e ele colhe um benefício, né? Você está falando aí de 15 para 5, 10% aí de redução. Imagina o volume de venda e o quanto que isso não impacta financeiramente, né? É muito positivo. Bombom vendido no Brasil inteiro, né? Todo mundo conhece. Poxa. É isso aí. Busquem sempre conhecimento. Eu falo muito isso, é muito importante. A gente tem que continuar sempre em desenvolvimento. A partir do momento que a gente para, tudo para, né? A nossa empresa para, nossos colaboradores param. A gente tem que estar em constante evolução, né? 1% todos os dias, né? A gente evolui aí com juros compostos aí mais de 1000% durante o ano. Então é importantíssimo, né? Continue buscando conhecimento sempre. Fábio, gostaria que você deixasse uma frase aí para todos os nossos ouvintes que vai lembrar de você, que vai lembrar aí, vai, sei lá, provocar ele de alguma forma, não sei. Uma frase aí que você acha importante para ficar na cabeça dos nossos ouvintes. Nós temos um slogan que é paixão em servir. Eu acredito muito, Luciano. E por que dessa frase? Porque eu tento assim não fazer algo
onde o motivo é ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer aquilo que eu goste. E é possível você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Então, varejo é uma coisa que está no meu sangue, está na minha veia. Eu tenho vontade de ter uma loja ainda, né? Eu tenho vontade de ter uma loja, um laboratório. Eu quero que o meu pessoal trabalhe nessa loja, no caixa, para entender como meu cliente pensa, o que ele passa. Legal. Fazer acaba de empatia. Então, independente do que você faça na sua vida, mas faça com o coração. Tenha paixão em servir. E não há coisa melhor, Luciano, do que servir as pessoas, né? Porque o que você quer ser lembrado amanhã? Não, o Fábio era um cara bacana, o Fábio sempre me entendia, o Fábio me ajudou muito, o Fábio... Cara, eu quero ser lembrado dessa forma. Não quero ser lembrado de um cara mesquinho, ordinário, que só pensa em dinheiro. Não quero ser lembrado assim. Quero ser lembrado de um cara diferente, né? E você? Como é que você quer ser lembrado? Então, essa frase eu quero deixar. Tenha paixão em servir as pessoas. Tenha paixão no seu trabalho. Goste de... Arruma uma forma de gostar daquilo que você faz, né? Porque quando você faz com amor, cara, o dinheiro vem. De uma forma ou de outra ele vai vir. Se não vier aqui, vai vir ali, né? Ele vem, é certeza que ele vem. Se você fizer com amor, você vai ter cliente, você vai ter... Para terminar, né, tem um cliente nosso, eu conto essa história que é importante. Sim. Cara, são 2 irmãos, Luciano, são clientes de vocês, inclusive, também. Cara, os 2, um deles fica na porta da loja. Tudo bem? Bom dia, como é que vai a senhora? Tal. Cara, você vê as pessoas entrando na loja, sorridente. Então, é a lei toda ação tem uma reação, né? Então, esse cara olha para as pessoas com um sorriso, as pessoas sorriem de volta. Né? As velhinhas, olha, eu compro aqui, que não é mais barato não, tá? Mas eu me sinto tão bem comprando a sua loja. Olha aí. E pega na mão dela, leva ela pro carro, às vezes dá carona para ela. Que legal. Então, eu vi isso acontecer, a loja do cara tá só crescendo. Por quê? Paixão em servir. Ele escreveu lá na loja dele, tá lá escrito lá, Fábio, lembra daquela frase que você me falou? Lembro. Aqui, ó, tirou uma foto, me mandou. Bem grande, paixão em servir. Então, quando você faz com amor, as coisas acontecem. Com certeza. Ô, Fábio, liderar, eu tenho essa crença comigo, tá? Eu vejo muito assim, liderar é servir. Liderar é servir. Liderar é servir. O que Jesus fez? Serviu. Serviu, é verdade, serviu. E os líderes servem, né? A gente serve. Serve os nossos colaboradores, a gente serve os nossos clientes. Tem hora que tem que dar dura, Sim, né? Tem hora que tem que cobrar. Mas a gente é servir, é ajudar ele a se desenvolver, eles a se desenvolverem, é ajudar no conhecimento que a gente tem e serve eles. Liderança é isso. Eu acho que tá muito encaixado aí com o que você trouxe. Muito legal. Que podcast maravilhoso, gostei muito de gravar com você. Eu acredito que vai agregar muito na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Fábio, como que nós achamos você na rede social, a sua empresa? Sim, eu tenho um Instagram, né, que você pode entrar em contato comigo através dele também, que é Fábio Gomes FGF. Legal. Né? Fábio Gomes FGF, FGF de Fábio Gomes de Faria. Então, Fábio Gomes FGF. E a minha empresa, se você colocar lá, grupofgf.com.br, grupofgf.com.br. Nós temos esse trabalho de contabilidade em vários estados, temos trabalho de revisão tributária em 23 estados no Brasil, né? Temos mais de 1.000 clientes, enfim, você vai... Lá vai ter vários vídeos também no meu Instagram, da empresa também. O Instagram da empresa é Grupo FGF. Então, tem o Instagram da empresa e o meu, os dois vai estar bem servidos. Bacana. E o Fábio é um digital influencer, viu? Tem muito conteúdo lá no Instagram dele, lá sigam ele. Alimenta ali semanalmente, ali talvez. Sim, todo dia. Todos os dias, diariamente, com conteúdos legais, insights aí para ajudar você no seu negócio. Isso mesmo. Agradeço aí mais uma vez, Fábio, obrigado. Sigam a Supclass nas redes sociais, curtam, comente, compartilhem esse vídeo, esse podcast. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Um abraço, pessoal. Até mais.